Pois é, mais uma vez vimos porque o brasileiro Patrício Pitbull Freire é amplamente considerado o maior lutador de todos os tempos da história do Bellator, né? Ontem na luta principal do Bellator 252 ele dominou, ele brutalizou, nocauteou no primeiro round o português Pedro Carvalho, né? Que vinha de algumas vitórias consecutivas e o brasileiro conseguiu manter o cinturão peso-pena do Bellator, né? Ele que é campeão peso-pena do Bellator. Bom, pra quem não sabe, essa luta não valia só o cinturão peso-pena do Bellator, né? Valia também uma vaga na semifinal do Grand Prix peso-pena do Bellator, né? Pra quem não sabe, o Bellator trabalha com aquela espécie de Grand Prix, né? De quartas finais, semifinal, final e etc, né? Vocês devem saber como funciona, tipo uma Champions League de futebol, né? Que vai das quartas para semi, pra final, e daí a final os dois clubes se enfrentam para ver quem vai ser o campeão. E o Bellator trabalha com essa forma de Grand Prix, né? O Patrício conseguiu passar pelo Pedro Carvalho e agora tá na semifinal do Grand Prix peso-pena do Bellator, né? Agora ele vai enfrentar o Emanuel Sanches, que ele já venceu uma vez, né, em 2018, e agora eles vão se enfrentar de novo pela vaga na final do Grand Prix do Bellator. Bom, falando novamente sobre a luta do Patrick Pitbull, não tem muito o que falar muito dessa luta, né? Acabou com 2 minutos de luta, o Patrício acertou um nocautaço naqueles nocaute clássico no Pedro Carvalho, né? Aquele nocaute é jab direto, né? Que pega, derrubou o Pedro Carvalho, caiu logo o Patrício Pitbull, mostrando que é um dos melhores lutadores, na minha opinião, o melhor lutador do mundo fora do UFC, né? Do jeito que o Patrick Pitbull domina os lutadores dele, que ele domina os lutadores que o Bellator coloca pra ele, né? Parece que o Bellator não tem mais o que oferecer ao Patrick Pitbull. Não, no Twitter, né? Ontem choveu no Twitter, em páginas de MMA, vi muita gente dizendo que era um desperdício o Patrick Pitbull tá no Bellator. Ele deveria estar no UFC, que o nível de competição era muito maior, com um lutador do calibre dele, ia pegar um nível de competição muito maior, muito melhor, né? Ele ia ser muito mais notório do que ele já é, né? Eu não discordo que o Patrick Pitbull merecia estar assim no UFC, né? Porque lá ele ia ter muito ia ser muito mais popular do que ele já é hoje, ia pegar um nível de competição maior, ia ser bem mais testado do que ele é no Bellator. Também vi muita gente comparando o Patrick Pitbull com o Alexander Volkanovski, né? Dizendo que o Patrick é o melhor peso-pena do mundo, passando até o Alexander Volkanovski, campeão peso-pena do Bellator, do UFC, né? Pra quem não sabe, né? Bom, eu não discordo muito disso, né? Também acho que o Patrick é um ótimo lutador. Fica difícil saber, não discordo nem concordo, né? Porque fica muito difícil saber quem é o melhor lutador entre eles. Porque de um lado a gente tem o Alexander Volkanovski, nas suas últimas aparições, né? Ele não mostrou, não nocauteou nem finalizou ninguém, mas fez ótimas apresentações contra o Max Holloway, as duas contra o Holloway e aquela com o José Aldo. E o Patrick Pitbull sim, vem nocauteando mais, finalizando mais, vem dominando todo mundo. Mas se a gente for calcular o nível de competição que o Alexander Volkanovski pega e o nível de competição que o Patrício pega, fica bem difícil a gente coisar. Porque se o Patrício mesmo tá nocauteando todo mundo, ele não enfrentou ninguém que tem o mesmo calibre do Max Holloway, do José Aldo, do Chad Mendes, todos esses derrotados pelo Alexander Volkanovski. Os lutadores mais duros, mais populares e os melhores lutadores que o Patrício pegou foi o Michael Chandler, que hoje está no UFC, ele nocauteou o Michael Chandler no primeiro round, ali no final a gente ficou sem nenhuma dúvida de quem era o melhor lutador entre eles, e o Ben Henderson, né, que foi... E o Patrício foi derrotado pelo Ben Henderson, mas a gente não leva muito aquilo como derrota, porque o Patrício acabou se lesionando no meio da luta, né? Então a gente não concorda, não leva muito assim para um lado de uma derrota, né? E do outro lado a gente tem o Alexander Volkanovski, que só pegou nas suas últimas lutas Chad Mendes, José Aldo Júnior e 2 lutas com o Max Holloway, né? Então o nível de competição que o Volkanovski pega é muito maior do que o do Patrício pega. A gente não sabe se o Patrício faria isso com essa tanta facilidade que ele faz se ele tivesse no UFC, pegando os top 5, top 10 do peso e penas. A gente não sabe se ele faria isso com o próprio Alexander Volkanovski, com o Brian Ortega, com o Max Holloway, com o Yair Rodrigues do Pantera, com o Calvin Kattar, o zumbi coreano, né? A gente não sabe se ele faria com o Zabit Magomedsharipov, a gente não sabe se ele faria isso com esses caras desse nível acima do que o que ele tá acostumado, né? O Patrício tá acostumado com caras do nível do AJ McKean, né? Que vai estar no outro lado da semifinal do Grand Prix do Bellator. Ele faz exatamente, ele tem muita... Assim, ele é um ótimo lutador, mas a gente não sabe se ele faria isso com lutadores do UFC, né? Então eu não vejo como a gente discutir quem é o melhor lutador entre o Alexander Volkanovski, campeão peso-pena do UFC, e o Patrice Pitbull, campeão peso-pena do Bellator, porque eles pegam um nível de competição muito diferentes, né? Um pega um nível maior que o outro, mas eu quero saber aí, vocês, o que vocês acham? Quem é o maior peso-pena, quem é o melhor peso-pena em atividade no MMA, Patrice Pitbull ou Alexander Volkanovski? Deixa aí nos comentários que eu vou olhar todo mundo, beleza? Então esse é o vídeo,
vocês gostaram. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreve no canal pra saber toda notícia, minha primeira mão, notícias, palpites, resultados. Então já se inscreve aí, deixa o like pra dar aquela moralzinha pra mim. Obrigado por assistir esse vídeo. Valeu.